Boa noite. Hoje vamos ter aqui uma conversa entre irmãos e vamos colocar alguns pontos, né? Que é muito importante para o nosso conhecimento. Tinha colocado lá no grupo Salvos pela Graça algumas coisas, mas eu quero deixar primeiramente aí a cargo aí dos irmãos que estão reunidos. Tem Michel, tem Jefferson, tem Wesley, Isaac. Deixa eu ver se o Elton está aqui. O Elton logo deve chegar, talvez. Se gostaria de estar trazendo, primeiramente, algum assunto aí para os irmãos que estão chegando, né? Estão sendo despertados para a verdade. Deixar a meditação, primeiramente, para os irmãos aí. Olha, o Eric e Viviane, o casal aqui, eles colocaram aqui: irmão, se possível, eu gostaria que os irmãos comentassem sobre o terreno de reunião. Toda vez que fala sobre o terreno de reunião, só me vem na mente, né, o Evangelho de João, quando o Senhor Jesus conversou com a mulher samaritana. A gente pode dar uma lidinha lá, Evangelho de João, capítulo 4, né? Evangelho de João, capítulo 4, a gente pode ler do verso... Aqui. Acho que no verso 7, né? Só para pegar o contexto todo aí desse, desse acontecimento aí narrado aí por João, né? Que é muito, muito importante, interessante. Então, veio uma mulher de Samaria tirar água, disse Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Só para contextualizar, viu, meu irmão, que a gente não vai ler um pouco antes, o Senhor Jesus estava aí ele estava fazendo uma viagem, se não me engano, era para Jerusalém, se não me engano, e os judeus, como não davam com os samaritanos, eles, quando faziam essa viagem, eles não passavam pela terra de Samaria, eles davam a volta, só para não passar pela terra de Samaria, porque os judeus não se davam com os samaritanos. O Senhor Jesus não fez isso, o Senhor Jesus foi passando pela terra dos samaritanos. E, quando chegou no poço, ele parou, ele estava com sede para beber água, enquanto os seus discípulos, né? Aí a gente continua aqui a história. Então, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor,
tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Acho que só tá aí, tá bom, né? Só tá aí. Destacando só aí, né, a parte quando o Senhor Jesus começa a falar sobre adoração, quando ele diz, mulher, crê-me, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, falando dessa questão do lugar, do terreno, né, do lugar de reunião, então a gente tem que lembrar agora aí, pegar aqui, né, o Senhor Jesus, um judeu, conversando com uma mulher samaritana, os judeus não se davam com os samaritanos, como eu estava explicando, e aí no próprio texto também explica isso, né? O próprio texto aí que a gente leu já mostra isso aí. Eles não se comunicavam com os samaritanos, ou não, né? Então não tinha nem comunicação. E a gente tem que lembrar que quem eram os judeus, porque para saber sobre esse lugar de adoração, a gente tem que entender a diferença e a separação, vamos dizer assim, a diferença que existe entre o povo terreno de Deus e o povo celestial de Deus, né? O povo terreno de Deus, os judeus, ou os israelitas, que aí é formado por todos os hebreus aí, aqueles que fazem parte das tribos ali de Israel, descendentes, né, de Abraão, Isaac e Jacó, tanto que a mulher samaritana aí cita até Jacó, né? Ela fala dos nossos pais Jacó, ela comenta isso aí, mas então esse povo aí, quando Deus o constituiu, o formou, o povo de Israel, ele nunca deixou esse povo sem um lugar, né, específico onde aquele povo deveria ir e adorar a Deus. Nunca deixou. Até quando ainda não tinha a formação do povo, quando lá com Abraão, se vocês lembrarem bem, quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse o filho dele, Isaac, o único filho dele, se vocês lembrarem da história, você vai ver lá que quando Deus fala com Abraão, logo de madrugada, se levanta, pega os animais, os jumentos ali, os burros, pega o servo, pega Isaac, e aí sai para ir fazer o sacrifício. E ele caminha até que ele
ele vê um monte, né? E naquele monte ele foi fazer aquilo que Deus tinha pedido a ele. Esse monte foi o Monte Moriá, né? Que também, logo depois, né, muitos anos depois, né, isso aí esse relato é com Abraão, se tornaria, então, um monte onde seria construída e edificada a cidade de Jerusalém, no Monte Moriá, né? Então, Abraão foi fazer o sacrifício lá, porque tinha vários montes, várias montanhas, mas Deus mostrou para Abraão a qual montanha ele deveria ir para fazer a adoração. Então, Deus nunca deixou assim, solto essa questão da adoração. E quando se fala especificamente do povo terreno dele, o povo de Israel, também o Senhor determinou e especificou um local de adoração. Quando o povo estava no deserto, peregrinando no deserto, então ele foi orientado a fazer o tabernáculo, né? E nesse tabernáculo foi colocada a arca, e nesse local, né? E nesse arraial aí, eles adoravam a Deus. Depois de todo construído, o tabernáculo, Deus veio, né? E fez presente ali, com a nuvem, e de noite era um fogo, né? Ali naquele tabernáculo, e onde estava também ali a Arca da Aliança. E o tabernáculo, como eles ainda não, eles estavam peregrinos no deserto, era um tabernáculo porque eles desmontavam quando tinham que caminhar, eles desmontavam todo o tabernáculo e aí saíam peregrinando pelo deserto. Depois, quando eles acampavam de novo, era de novo montado todo o tabernáculo e os sacrifícios, as adoração, eram todos feitos ali naquele tabernáculo. Tinha todos os ofícios, os sacerdotes, os levitas, para estarem montando os tabernáculos, e os sacerdotes para estar fazendo os sacrifícios e se colocando ali, intermediando entre o povo e Deus, os sacerdotes, para fazer todos os rituais, toda a adoração ali do povo a Deus. Depois, quando o povo, né, foi estabelecido na terra prometida, na terra, né, que Deus ali tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó ali, e o povo se estabeleceu ali na terra, né, a gente aprende que lá para o reinado de Salomão foi construído, então, o templo. Então, deixou de ser, como eles já estavam estabelecidos, aí foi construído um templo, né, de pedras e tudo mais, aonde, no lugar onde Deus também tinha determinado para onde eles deveriam ir adorar, que era em Jerusalém. E ali foi construído o templo, né, em Jerusalém. E o lugar de adoração era ali. Então, falando de um povo terreno, o lugar de adoração era um lugar físico, né? Era um templo físico, palpável, e porque a gente está falando de um povo terreno. E eles iam até Jerusalém para adorar. Então, eles podiam estar longe de Jerusalém, lá no norte de Israel, ou no leste, ou lá bem no sul. Quando se tratava de adoração, eles teriam que ir para Jerusalém e lá adorar a Deus. Eles não poderiam montar um altar, né, no local onde eles estavam, num outro monte, ou debaixo de uma árvore frondosa, ou seja, lá em qualquer outro lugar, montar um altar e ali adorar a Deus, achando que assim eles estavam fazendo aquilo que Deus pediu e agradando a Deus, que não era aceitável isso. Pelo contrário, era até condenável. Então, quando se tratava de adoração aí, então eles teriam que ir para Jerusalém, para esse lugar específico que Deus, assim, determinou. Quando chega aí nesse texto da mulher samaritana, por isso que eu quis
trazer ele, porque é bem, assim, marcante esse encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana. A gente pôde ver aí no relato, né, como foi uma coisa muito marcante, mas a gente percebe o quê? Que nesse texto e nessa conversa do Senhor Jesus, o Senhor Jesus já nos dá um vislumbre do que seria a adoração nesses tempos que nós estamos vivendo, do que seria a adoração agora na época da graça, e de como seria essa adoração, e de quem seria esses verdadeiros adoradores, e em que lugar eles adorariam. Então, o Senhor Jesus, nessa conversa aí com a mulher samaritana, está mostrando isso. Então, relembrando aí, a mulher samaritana, Samaria, a gente lembra que o povo de Israel foi um povo rebelde, foi um povo desobediente, e houve divisão no povo de Israel. A gente lembra que 10 tribos se rebelaram, né, contra a tribo de Judá e contra o rei, né, que era estabelecido ali foi estabelecido ali por Deus na tribo de Judá, através da linhagem de Davi, depois Salomão, depois veio Reboão, e no reinado de Reboão houve uma rebelião através de Jeroboão, que se rebelou contra Roboão, que era o verdadeiro rei, porque era filho de Salomão, mas houve essa rebelião e Israel se dividiu, né? 10 tribos seguiram Jeroboão e 2 tribos apenas ficaram, que foi Judá e Benjamim, ficou com Reboão, né? Então, houve essa divisão, e essas 10 tribos foram para o norte de Israel, lá, e ficou sendo chamado Israel, e as 2 tribos, Benjamim e Judá e Benjamim, ficou sendo reconhecida como os judeus, né, na região ali da Judéia. Mas os judeus, que são constituídos pelas tribos Benjamim e Judá, eles estavam no lugar correto de adoração, que era lá em Jerusalém, porque a região de Jerusalém foi a região da tribo de Judá, aquela terra ali. E lá também foi onde foi construído o templo. As outras 10 tribos, elas saíram e começaram a construir altares e querer adorar separados, sem vir para Jerusalém fazer adoração. E Deus mandou profetas, né, para estarem falando contra as 10 tribos por conta dessa desobediência e de eles estarem fazendo essa adoração fora de Jerusalém e de forma, vamos dizer assim, contrária àquilo que foi determinado por Deus. E por conta dessa desobediência, a gente sabe que as 10 tribos, essas 10 tribos, elas foram dispersas, né? Veio os reis pagãos, os reis gentios, tomaram aquelas terras todas deles, dispersaram essas 10 tribos pelo mundo, e no lugar lá da terra, eles começaram a colocar pessoas, né? E para poder, eu estou encurtando bem a história, viu, meus irmãos? E para poder eles viverem naquela terra, eles começaram a fazer uma imitação da adoração e do culto, né, dado por Deus ao povo de Israel, que continuava sendo praticado e feito lá pelos judeus, em Jerusalém. E por conta dessa imitação que eles fizeram para poder viver ali na terra, né, criou-se também essa inimizade aí com esse pessoal de Samaria, que, né, faz parte desse povo aí, que começou a imitar a adoração da religião judaica, né, no caso, com sacerdotes, com tudo, uma imitação que eles começaram a fazer. E aí começou uma grande inimizade entre judeus e samaritanos, por isso eles não se davam com os samaritanos, não gostavam dos samaritanos e viviam nessa inimizade aí. Então, quando o Senhor vai e fala com a mulher samaritana, a gente já percebe
né, como o Senhor, como essa nova adoração e esses adoradores, que é Deus vamos dizer assim, ele quem procura esses adoradores, como a gente vê aí no verso 23, o Pai, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Quem faz isso é Deus. Então, a gente vê aí o Senhor Jesus e a sua salvação, o evangelho da salvação, a pessoa do Senhor Jesus, alcançando esses samaritanos através aí, né, desse contato, dessa conversa, dessa aproximação dele, né, com essa mulher samaritana aí no poço. Então, isso aí é o que, meus irmãos? Isso aí é o que a gente estava falando ontem da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque entre os samaritanos abundou o pecado, porque eles estavam totalmente fora daquilo que Deus tinha determinado. E, ainda pior, fazendo uma imitação. Tanto que você vê que a mulher samaritana fala, mas os nossos pais lá de Jacó, até nisso, eles diziam que os pais deles eram, né, no caso, Abraão, Isaac, Jacó, e os judeus sabiam que não, que eles eram apenas samaritanos, que eles não vinham da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Então, essa imitação da religião, da forma de adorar, aí eles adorando em um outro lugar, eles tinham um monte onde eles adoravam, que o Senhor também cita aí mais em cima, né? Então, isso tudo era vamos dizer assim, era uma afronta e um grande pecado perante Deus, sim. Mas veja que o Senhor Jesus, ele foi lá, né? Ele foi lá. Então, a graça superabundou. E aquilo que os judeus rejeitavam e consideravam como cães, né? Os gentios, os samaritanos, não. A graça não considera. A graça vai lá e salva. Então, foi isso que o Senhor Jesus fez. Os judeus davam uma volta para não passar pela terra dos samaritanos. O Senhor Jesus não deu volta. O Senhor Jesus passou porque ele sabia que ele tinha que parar ali naquele poço, que ele ia encontrar aquela mulher e ele ia falar de Deus e do verdadeira adoração, do amor de Deus, da salvação para essa mulher. E a gente vê aí no texto aí que a salvação alcançou essa mulher e alcançou aquela cidade ali dos samaritanos, onde aquela mulher foi, anunciou que o Senhor Jesus, sobre o Senhor Jesus, e os homens vieram para vir ver o que era aquilo que a mulher tinha falado sobre o Senhor Jesus, e eles vieram ouvir, ver o Senhor Jesus, ouviram a palavra do Senhor Jesus e creram. Muitos ali creram, né, no Senhor Jesus. Então, você vê aí a graça do Senhor alcançando, né, aqueles que, na visão dos homens, não tinham graça nenhuma, estavam perdidos, completamente perdidos, e não tinham nem possibilidade de nenhum perdão. A Idal está destacando aí, né, esse momento. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, você vê que o Senhor Jesus alcançou, né, essas pessoas que eram rejeitadas, que eram, né, tidas como totalmente desprezíveis para os judeus, mas para o Senhor Jesus, que é um judeu também, mas a graça dele, né, superabundou e alcançou essas pessoas. Então, quem procura os adoradores? Deus. E Deus foi lá, o Senhor Jesus, e alcançou essas pessoas para serem agora verdadeiros adoradores, não mais, né, falsos adoradores ou adoradores que estavam adorando de forma contrária ou errada aquilo que era a verdadeira adoração. Mas aí o Senhor alcançou. Então, nessa passagem aí, o Senhor já está dando os vislumbre para nós de como seria a verdadeira adoração, porque ele fala assim, no verso 21, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
O Senhor Jesus está falando para ela, ó, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Veja que Jerusalém era o lugar correto de adoração, mas o Senhor Jesus está dizendo que não vai ser mais lá. Ele fala assim, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, e não é isso? O Senhor Jesus não é judeu? A salvação vem dos judeus. Agora ele está dizendo, o Senhor Jesus disse a ela, o que é a verdade, ó, vós adorais o que não sabeis, porque eles adoravam em um monte, uma imitação da religião judaica, totalmente fora daquilo que foi determinado por Deus. Então, eles estavam adorando porque foram treinados para fazer aquilo, aquela imitação. Eles foram ensinados naquilo, mas não sabiam de nada. Não sabiam que era verdade realmente. Aí o Senhor Jesus fala, nós adoramos o que sabemos, porque os judeus sabiam que estavam adorando o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, estavam esperando o Messias, né, que é o Senhor Jesus, porque foi profetizado, foi falado para eles. Então, nós adoramos o que sabemos, aí o Senhor Jesus falando, né, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, então, que é o Senhor Jesus, a salvação, né, vem dos judeus. E aí ele fala, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, virá a hora e que agora já é, né, meus irmãos? A essa hora agora, que é a hora o quê? Da igreja. Quando os judeus vão e rejeitam a Cristo e matam o seu Messias, né? Então o Senhor deixou de tratar com os judeus. Porque eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram o Pai, rejeitaram ao Filho, e depois, no apedrejamento de Estevão, que Estevão prega para eles lá em Atos, e eles vão e matam Estevão também, eles rejeitam também o Espírito Santo, né, falando com eles para eles se arrependerem. Se eles se arrependessem, então o Senhor Jesus estava em pé, pronto para vir e reinar sobre eles. Não foi essa a visão de Estevão lá? Estevão olhou quando estava morrendo e viu o Senhor Jesus em pé. O Senhor Jesus não estava sentado, né, porque a palavra nos diz que ele, né, subiu ao céu e se assentou à direita do Pai. Mas nessa hora que Estevão tem a visão, ele vê o Senhor Jesus em pé, né, porque o Senhor Jesus ainda estava pronto a, né, perdoar e vir reinar sobre aqueles judeus. Se eles tivessem ouvido, né, a voz do Espírito Santo falando com eles através da pregação de Estevão ali. Mas eles não receberam, rejeitaram também. Então, a partir dali, então, o Senhor deixou de tratar, né, deixou de buscar ali aquele arrependimento entre os judeus. O Senhor vai voltar de novo a tratar com eles agora só lá na tribulação, né, que vai separar, então, um remanescente, que aí vai pregar o evangelho do reino, né? Então, só lá na tribulação é que o Senhor vai tratar de novo com o povo de Israel, com os judeus. Então, o Senhor está tratando agora com quem? Com esse novo povo. Ele formou, Atos 2:42, no Pentecoste, 120 reunidos ali, que o Senhor Jesus tinha falado para eles aguardarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, e eles foram para Jerusalém no dia do Pentecostes, estavam lá reunidos, 120 no cenáculo, e foram então batizados com o Espírito Santo, e ali se iniciou então a igreja, o corpo de Cristo começou a ser formado, e a sua noiva começou a ser preparada, né, para um dia estar com o Senhor Jesus na boda. Então, meus irmãos, qual foi o tempo? Foi construído algum templo antes para que a igreja, então, se reunisse? Não. Naquele momento ali, naquele cenáculo, que é um lugar mais alto, um lugar mais alto de uma casa, eles receberam ali o Espírito Santo, foram batizados, e dali saíram para anunciar o evangelho e começaram, então, a se reunir nas suas casas, né? Apesar de ainda estar em Atos, está falando de um período transitório, ou seja, eles continuaram ainda indo no templo,
com aqueles costumes judeus que eles tinham, né, que era difícil de sair, vamos dizer assim. Eles levaram ainda um tempo, teve que vir ainda Paulo para dar mais esclarecimento, entendimento sobre o que é a igreja realmente. Então, até chegar lá na Epístola de Hebreus, quando ele manda, saiamos, pois, a ele fora do arraial. Com o arraial aí, é o arraial judeu, o arraial dos hebreus ali. Então, a palavra final ali para eles é, saiamos fora desse arraial aí, porque Deus não está mais tratando com os judeus. E saiamos aqui para Cristo, né? Levando o seu vitupério, saiamos para Cristo. Então, qual é o terreno hoje? O terreno hoje é o lugar onde 2 ou 3 são reunidos pelo Senhor Jesus, né? Ao seu nome. Então, nesse lugar, o Senhor vem e se coloca no meio. Assim como lá em Israel, quando foi construído o tabernáculo, o Senhor em uma nuvem veio e habitou ali naquele tabernáculo. Assim, quando lá em Israel, quando foi construído o templo, né? O templo, depois de acabado, e quando eles foram fazer os ofícios lá, uma nuvem veio e encheu todo ali o santo do santo, e o santo, né? Mostrando que a presença do Senhor ali no templo. Essa presença do Senhor já saiu de lá. O templo hoje não ficou pedra sobre pedra, como foi falado pelo Senhor Jesus. Não existe mais o templo, né? Então, onde é esse lugar agora? Não é mais um lugar físico, de pedra, palpável. Agora é esse lugar espiritual que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana ali, né? Aquele lugar ali. Então, e que o Senhor Jesus falou também aí em Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Que vamos adorar, assim, a Deus em espírito e em verdade. Né? Em espírito e em verdade. Então, é esse o lugar onde 2 ou 3 estão reunidos, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, são lavados pelo sangue do Senhor Jesus, se tornam assim, são habitados pelo Espírito Santo, se tornam assim membros do corpo de Cristo, e assim, reunidos pelo Senhor, o Senhor vem, se coloca no meio, então ali está o lugar de adoração. É esse o lugar de adoração. Então, não pense em coisas físicas, não pense em coisas naturais deste mundo físicas, pense em coisas elevadas, espirituais, né? que são reconhecidas e vistas por fé, não mais pela nossa vista natural ou pelos nossos sentidos naturais, físicos, o olfato, né, o ouvir, o paladar, esses sentidos não são mais necessários para nós. Lá para o povo de Israel era necessário. Eles ouviam a música, eles comiam do sacrifício, eles sentiam o cheiro do incenso e do aroma do sacrifício subindo. Tudo isso, né, nessa adoração do povo terreno, era necessário para elevarem eles a adoração. Entre os cristãos, a igreja, que é um povo espiritual, não precisa de nada disso. Não precisa de olfato, não precisa de vista, não precisa de audição, não precisa de paladar, vamos dizer assim. Nós precisamos, sim, do espírito correto, de um espírito de sermos lavados pelo sangue e sermos assim selados pelo Espírito de Deus e habitados assim pelo Espírito Santo, e assim estamos preparados, né, para o louvor e a adoração, para a adoração a ele. E aí Hebreus 13 também fala, né? Porque o louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. Se a pessoa não confessa o nome de Cristo, ela não está preparada ou ela não está apta a adorar a Deus, né? E esse confessar o nome de Cristo não é confessar só simplesmente da boca para fora, não. É confessar realmente do coração. Aquele que tem a Cristo como Senhor em sua vida, né? Porque muitos confessam aí da boca para fora. E o Senhor sabe, né? Porque lá em Mateus também, ele diz que muitos nos últimos dias virão assim, dizendo assim, Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isso, não fizemos aquilo. E o Senhor vai dizer assim, aparta de mim, porque não os conheço. Então não adianta dizer Senhor, Senhor,
simplesmente da boca para fora, né? Então, aqueles que confessam o seu nome são aqueles que têm a Cristo, né, como Senhor em suas vidas e no seu coração, e são verdadeiros adoradores assim. Tá? Então, esse é o terreno hoje que nós estamos. Um terreno, um lugar espiritual, onde 2 ou 3 reunidos pelo Senhor Jesus Cristo, né, ele vem e se coloca no meio. Esse é o terreno. Só isso aí, irmãos. Só para dar abertura aí, os outros irmãos também complementarem. Deu sono, hein? Boa noite, irmãos. Deixa eu verificar aqui o microfone. Ah, tá ok. Esse assunto tem certa relação com o assunto da casa de Deus, que a gente, inclusive, meditou nesse assunto, né, no livro de definições doutrinais, mas a gente pode dar uma relembrada aqui, rapidamente, de que na casa de Deus, o Senhor, né, quando se fala casa de Deus, um dos aspectos desse termo é uma definição para mostrar que o Senhor, ele mantém uma verdade do lugar onde ele está para a devida adoração dos seus e também expressar um testemunho público dele diante dos homens. A primeira expressão da casa de Deus foi na dispensação da lei, que a gente já conhece, né, que o irmão Wesley até citou, o tabernáculo de Deus e também a casa de Deus que Salomão, o rei, construiu por ordem do próprio Deus. Ele não fez algo assim, algo da sua mente para Deus, né? Foi uma ordem de Deus. Por isso que para Deus isso foi válido, porque foi uma ordem, né, da palavra de Deus para Salomão seguir. Então, para mostrar aqui uma referência, eu vou mostrar aqui Salmos, capítulo 23. Salmos, capítulo 23, verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tem vários outros versículos no Antigo Testamento, em Salmos também, que trata sobre a casa de Deus. Mas exemplifiquei aqui nesse versículo para a gente perceber que a definição da casa de Deus aqui é um lugar físico. Por quê? Para o seu povo terreno, que é Israel, Deus, ele nessa casa, ele demonstrou publicamente que o lugar onde ele habitava era em Israel, na cidade de Jerusalém, um lugar onde ele escolheu ali para pôr o seu nome. E em consequência disso, o povo de Israel teve a responsabilidade de guardar sua palavra para que houvesse um testemunho público de Deus diante dessas pessoas, do seu povo terreno, a qual a gente sabe pela palavra que foi um total fracasso. Mas aí está um exemplo da casa de Deus, né, um lugar físico. Agora, em contraste, tem a casa de Deus, novamente, o mesmo termo. Só que dessa vez, não é uma casa de Deus física, mas é espiritual. E aí a referência que eu vou trazer é de Hebreus, que aí já é uma epístola à igreja, a dispensação da graça de Deus, ou do mistério. Hebreus capítulo 3, verso 6.
a partir do 5, diz assim: E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. No caso, o escritor está focando nas pessoas que creem no Evangelho da Graça verdadeiramente. Mas o foco aqui é o que diz que a qual casa de Deus somos nós. É uma diferença, é um contraste muito forte com a casa de Deus, que é um lugar físico para Israel. Agora, quando se trata da dispensação do mistério, a casa de Deus são pessoas. Que aí a gente pode fazer aqui mais uma referência aqui. Na casa da dispensação da lei, a gente pode ver, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 5, a partir do verso 5, a fala de Salomão, o rei, que diz assim: E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei a soldada dos teus servos, conforme a tudo que disseres. Porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aí a passagem vai falando de materiais para a construção de uma casa física. Aqui é o modo que foi feita essa casa de Israel. Trago agora uma outra referência que fala agora dessa casa espiritual, que é desse tempo agora da graça, que é em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. No 4, diz assim: E, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, esse vós também, no caso, somos nós, aqueles que creem no Evangelho da Graça, que foi salvo pela obra de Cristo na cruz, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, quando a gente vê essa definição sobre a casa de Deus, sobre essa organização que Deus faz, daquilo que concerne ao seu testemunho público aqui na Terra, existe a sua presença nesse sentido de aprovar que aquilo que está sendo edificado aqui se faz essa confirmação quando ele se faz presente. Ou seja, quando ele ali põe o seu nome. Em Deuteronômio, capítulo 12, quando ele fala do lugar onde ele escolheria, que é Jerusalém, para o seu povo de Israel, ele diz assim, Deuteronômio 12, versículo 5. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome. Ali pôr o seu nome. Buscareis para a sua habitação e ali vireis. Então, quando o Senhor fala que ali ele vai pôr o seu nome naquele lugar, porque é aquele lugar onde ele vai habitar, e publicamente ele está dizendo de que ele se faz presente ali, aprovando aquele lugar. E é isso que interessa para os seus fiéis, é saber onde o Senhor está para que possa realizar a adoração, para que possa fazer as coisas que concernem aos seus assuntos, de um modo público, com outros fiéis. Porque nesse caso, a casa de Deus, os judeus, os israelitas, enfim, faziam os serviços todos ali naquele mesmo lugar. Tanto é que no versículo 6 diz assim: E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão, os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis, olha só, perante o Senhor vosso Deus,
E vos alegrareis em tudo que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor teu Deus. Por que eles se alegrariam? Porque eles saberiam que estariam fazendo essas coisas perante a presença dele, onde ele disse que estaria presente. Só que aí vem aquela questão, o Senhor, ele está presente em todo lugar, porque ele sendo Deus, ele tem a característica da onipresença. O Senhor está presente em todos os lugares. Tanto é que, para nós, ele dá essa promessa de que onde a gente estiver, ele vai estar com a gente e que ele não vai nos abandonar. Mas esse aspecto da presença que o Senhor trata aqui em Deuteronômio 12, e também quando se trata da assembleia local, onde ele está ali presente no meio, onde 2 ou 3 estão reunidos ao seu nome, é um aspecto de presença que não é nesse sentido dele estar presente em todo lugar, mas é uma presença de, como eu disse antes, de confirmar que ali é o lugar verdadeiro, ali é o testemunho confirmado para Deus, ou seja, de acordo com a sua mente, da maneira como devem ser feitas as coisas que concerne a sua organização da sua casa. Resumindo, ele que manda num pedaço em todos os sentidos, em todos os detalhes. Então, para Israel não foi diferente. Ele deixou claro que é em Jerusalém que ele colocaria o seu nome para ali habitar. E dar essa ordem para que tudo que fosse feito de ministério, de sacrifícios, fossem feitos ali. E aí no 11 fala assim, então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo que vos ordeno. E aí nessa mesma passagem, ele dá uma orientação para que não faça essas coisas num lugar onde ele não escolheu. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Aqui, versículo 13. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires. Não é para ser feito em qualquer lugar. Por quê, irmãos? Além desses israelitas entenderem que o Senhor estaria presente nesse sentido de aprovação somente em um lugar, onde ele ordenou, se os israelitas ficassem oferecendo em todo lugar, ou seja, cada um no lugar onde bem quisesse, o testemunho público dessa unidade do povo de Deus, de Israel, estaria dispersa e para as outras pessoas das outras nações, eles não iriam conseguir entender, não iria expressar uma união, um mesmo pensamento diante das pessoas. Esse testemunho, então, estaria confuso, disperso, sem... as pessoas de fora iriam perceber uma confusão, que é justamente o que Israel acabou fazendo e dando um mau testemunho para Deus. Tanto é que ele dá a consequência do seu povo ser levado cativo para a Babilônia. Então a gente percebe aqui o quanto que o Senhor, ele é organizado nas suas coisas e ele dá a orientação certa para tudo isso, para o lugar de adoração principalmente, onde ele está ali presente para aprovar essa adoração e também mostrar para os fiéis para que eles fiquem naquele lugar dando um só testemunho. Isso é muito importante para o Senhor. E para os fiéis, entendendo isso, também percebem a importância que é isso. Então, a gente viu aqui, né, nessas duas passagens que eu mostrei agora há pouco, né, como foi construída a casa em Israel, a casa física, e como está sendo construído essa casa espiritual de Deus, que somos nós, né, as pedras vivas, como diz em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 5. E aí, em Deuteronômio 12, nós vimos que é o Senhor que escolhe o lugar de adoração, né? E aí tem outra referência que eu vou mostrar rapidamente também aqui, que é 2 Crônicas, capítulo 6, verso 6. Diz assim:
Aqui, a partir do 5. Aqui é Salomão falando. Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito... Não, perdão, aqui é a fala do Senhor. Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Porém, escolhi Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome. E escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo Israel. Então, aqui é uma outra referência sobre isso. E aí a gente vê agora, quando se trata da casa de Deus para a dispensação do mistério, e aí é o nosso lugar de nós nos posicionarmos, né? Que aí é o que nos envolve na prática. Tem um irmão aí com algum microfone ligado, o irmão Helder. Obrigado, irmão. A gente vê agora a referência de Mateus 18, 20, um versículo que o irmão Wesley citou. Que aqui, ó, vamos perceber esse aspecto da presença que eu tinha explicado anteriormente. Que aqui não é uma presença no sentido estar presente por estar, mas é um aspecto especial do Senhor para ali dizer que ali ele está provando esse lugar de reunião para adoração. E aí ele dá essa ordem aqui. Ele explica sobre a questão da igreja no seu aspecto local, da assembleia local, para os discípulos aqui. Claro, esse momento aqui, a igreja até então não estava tendo seu início, porque isso só foi em Atos 2. Mas o Senhor já estava tratando ali, já estava dando esse início, né, um pontapé para os discípulos começarem a ver como seria a administração das suas coisas quando começasse a dispensação do mistério. Quando fala aqui de dois irmãos, né, um falharem com o outro, ele diz assim, e se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, consideram como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se de dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. E aí no 20, ele dá a conclusão do porquê que ele coloca essa certeza do que eles coletivamente decidirem, o que eles ligarem será ligado, ou seja, autorizado pelo Pai nos céus. Por quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, esse estarei no meio deles, é nesse aspecto que ele falou lá em Deuteronômio 12, para o seu povo de Israel, que lá em Jerusalém ele colocaria o seu nome, ele estaria presente lá. Travou meu navegador aqui. Os irmãos ainda estão me ouvindo tranquilamente? Sim. Obrigado. Ouvindo, Michel. Pronto, voltou aqui. Então, é nesse aspecto aqui de presença, de aprovação que o senhor está falando agora, que é esse tipo de presença que agora seria para um novo fundamento da casa de Deus, que é uma casa espiritual e que a sua presença se daria com 2 ou 3 reunidos em meu nome. Mas esse lugar de reunião é um lugar que já tem. Então, é errado, por exemplo, como tem em outras versões, falarem assim, onde 2 ou 3 se reúnem, ou se reunirem, como se fosse um ato da própria pessoa fazer qualquer lugar, como posso dizer, iniciar um novo lugar de adoração. Não, existe só um. Assim como só existia um lugar físico para Israel, existe só um lugar espiritual onde o Senhor habita no meio. Por que espiritual? Porque 2 irmãos em uma cidade, por exemplo, eles podem se reunir em locais físicos diferentes. Mas como o lugar de adoração agora é espiritual, como a casa de Deus hoje é espiritual, a gente está tratando dessa casa no sentido de fundamentação, de expressão do um só corpo. E aí que veio a importância de não se iniciar algo novo, algo que já tem. Então, quando fala, por exemplo, aqui dessa palavra reunidos nesse versículo,
que no grego ele tem um significado de sunago. Sunago, eu acredito que a fonética é assim. Que é uma palavra um verbo um verbo não. É uma palavra que deixa claro que é uma ação externa que reuniu aquelas pessoas ali. Que nesse caso é o Espírito Santo que tem esse trabalho. Então, o Espírito Santo ele está reunindo fiéis onde o Senhor está habitando no meio. Ou seja, nesse lugar, que é o único lugar onde Deus aprova a adoração coletiva ao Senhor Jesus e ao Pai. Então, isso é muito importante quando a gente pensa em fazer a vontade de Deus, de seguir nessa verdade. Então, aqui é Mateus 18 e 20. Aí tem aqui uma expressão prática disso, do Senhor no meio, quando o Senhor ressuscita e ele vai visitar os discípulos em um local fechado, né? Então, perceba que aqui já não é, por exemplo, o templo de Jerusalém. Aqui é um local fechado onde está, como diz aqui em João 20, verso 19. Chegada, pois, a tarde de aquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Então, olha aqui o fundamento, ó. O Senhor Jesus se pôs no meio desses discípulos. Esse é o modo, a partir daí, que é como o Senhor faria a sua presença de aprovação e também, claro, em outros aspectos, como, por exemplo, de se alegrar de ver a adoração pública a Ele, né? Porque a gente para pensar, né, irmãos? Adorar o Senhor Jesus, lembrar dele no momento da ceia, no ato da ceia, e Ele ali no meio, vendo aquilo, ele com certeza ele fica apreciado, né, dos seus ali naquele lugar verdadeiro. Então, é muito importante a gente pensar na perspectiva dele e não pensar na falha do testemunho, porque a verdade de Deus, ela se mantém ainda hoje, né? Então, a verdade de Deus, ela não muda e também ela não deixou de existir, apesar de nós estarmos nos últimos dias, onde a iniquidade iria dominar no testemunho cristão, seja na moralidade, na doutrina, e por aí vai. Então, aqui é um exemplo prático, aqui em João 20, 19, desse fundamento. E aí também tem um outro ponto, em 1 Coríntios 5, verso 4, que aqui o apóstolo Paulo ele cita rapidamente, mas tem a ver com isso, quando ele vai tratar da questão do rapaz que cometeu um pecado grave na assembleia local, e ele não estava presente. Mas aí o apóstolo Paulo fala assim, a partir do verso 3, eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, olha o foco aqui, ó. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito. Por quê? O apóstolo Paulo estava no mesmo fundamento que esses irmãos. Apesar dele não estar presencialmente com eles, ele estava no mesmo lugar nessa questão espiritual, né? Junto com esses irmãos. Aqui em outras versões, por exemplo, fala assim, na versão A e B, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, congregados vós e o meu espírito, ou seja, o apóstolo Paulo estava congregado e esses irmãos também. E aí que vem um ponto. Ele estava congregado em qual fundamento? Qual é o nome que é maior que todos os nomes? O nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele e esses irmãos estavam congregados ao nome do Senhor Jesus Cristo. O único nome possível. Não há outro fundamento. Então, irmãos, é nesse lugar verdadeiro de reunião, onde Cristo está no meio, que é onde a verdade de Deus é expressada. Como, por exemplo, a expressão do um só corpo de Cristo. Para expressar verdadeiramente o corpo de Cristo de uma maneira prática, é necessário estar congregado nesse fundamento verdadeiro, que é de acordo com a mente de Deus, que é para a alegria do Pai,
e do próprio Senhor Jesus Cristo, que é estar reunido somente ao seu nome. E para isso a gente vai lá em Efésios 4, que aqui o apóstolo Paulo diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então aqui mostra que existe essa unidade do Espírito, que nós precisamos guardar essa unidade. E aí ele diz aqui no verso 4, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, ele pede para a gente guardar a unidade do Espírito e guardar essa verdade, esse ponto aqui, de que há um só corpo. Como a gente pode expressar essa verdade? Está congregado ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no verdadeiro fundamento de reunião. Embora esse corpo de Cristo, objetivamente, a gente sabe que não há falha, porque se é Cristo que acrescenta as pessoas à igreja, é ele que salva, e lá em Mateus 16 a gente viu que a igreja de Deus, nem Hades e nem Satanás poderia fazer qualquer coisa contra a igreja, o Senhor dá essa certeza, né? Não prevalecerá contra ela, é o que o Senhor fala. Cadê? Para não ficar inventando palavras, é melhor ir lá ler. Engraçado que esses dias eu li aqui, aí eu não consigo lembrar, né? Tem que sempre vir aqui para não falar coisa. Aqui. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Atos 2, no último versículo, diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmão, se o Senhor toca ali, não vai dar problema. Se o Senhor que acrescenta, então a gente se descansa nisso. A gente sabe que o Senhor nos acrescentou, a gente só descansa, então, nessa salvação, nessa verdade. Então, o um só corpo de Deus está aqui na terra, não há outro corpo. O Senhor está cuidando disso. Mas é importante a gente expressar essa verdade. O Senhor se compraz nisso, da gente expressar o que de fato é. Então, como é que a gente expressa esse um só corpo? Congregado ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa expressão também acontece quando é partido o pão, né? Quando esse corpo, quando é o momento da ceia do Senhor, né? No partir do pão, no vinho e juntos ali, essa verdade ela é expressada entre os irmãos. Então é isso, irmãos. Eu acredito que, não sei se ficou alguma dúvida até aqui, mas é muito importante, só para finalizar aqui, esse ponto de que, apesar da falha, irmãos, do que a gente vê, a gente precisa seguir essa verdade e seguir na fé, pedindo ao Senhor Jesus, primeiramente, onde é esse lugar, né? E pela fé o Senhor vai mostrar, vai levar, como diz lá na passagem de Lucas, no Evangelho de Lucas, do homem com um cântaro de água, guiando os discípulos ao lugar onde o Senhor falou, onde eles iriam tomar a Páscoa, né? Então, é esse exemplo, é o Espírito Santo que vai guiando esse fiel ao lugar verdadeiro. Porque a gente tem orientações do Senhor Jesus para que não haja divisões. Então, por exemplo, 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Ora, esse mesmo sentido que aqui o Senhor está nos orientando, e esse mesmo um parecer, com certeza e logicamente, é o sentido da sua palavra, da maneira que envolve seus pensamentos. É muito importante isso. Em 1 Coríntios 11:19, é falado: e até importa que haja entre vós heresias, ou seja, divisão externa, para os que são sinceros se manifestem entre vocês. E aí, para finalizar, em 2 Timóteo capítulo 2, quando é falado da falha do testemunho geral, da grande casa de Deus, onde há verdadeiros, falsos, um monte de doutrina, um monte de explicação que é fora da palavra, ele fala para se apartar de todo esse mal. E aí ele dá mais orientações, que é o seguinte: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça. Ou seja, não é para ficar parado, não é só se apartar do mal, é para seguir o bem agora, é para seguir o que é certo. Segue a justiça, segue a fé, segue a caridade ou amor e segue a paz.
com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Então, não é para seguir os irmãos, o que cada um acha que é os irmãos certos. Não, o foco não são os irmãos. É para seguir tudo isso juntamente com aqueles que, com um coração puro que no caso significa um coração purificado da iniquidade, de que Paulo trata aqui, né, da divisão, da iniquidade moral, eclesiástica ou doutrinária, mas seguindo com eles, né, que com um coração puro invocam o Senhor. E aqui na palavra de Deus, com certeza, né, esses irmãos aqui, que com o coração puro invocam o Senhor, o desejo de Deus é que esses irmãos estejam congregados no único lugar que é de acordo com o seu pensamento. E como a gente viu hoje, na dispensação da graça, é onde o Senhor está no meio de 2 ou 3. Estão ali reunidos ao seu nome. Então é lá onde o Senhor quer que estejamos, todos nós. Até aqui, irmãos. Obrigado. Ainda são 9h40, talvez dê para mais alguma pergunta aqui. Mas eu já caí aqui a internet, aí eu perdi tudo que foi escrito aqui, né? Eu só queria deixar aqui para os irmãos uma 1 Coríntios que o irmão estava apresentando aí. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim, o nome não importa. O nome não importa, a placa não importa. Só que isso é falso, né? Essa ideia é falsa. O nome importa, sim. Desde Gênesis, nome é sempre importante. O Senhor pegou Adão e trouxe os animais para Adão dar nome. Nós reconhecemos uns aos outros por nome. Então, o nome é muito importante. 1 Coríntios aqui, desde o primeiro versículo até, acho que o versículo 10, até chegar ao rogo aqui de Paulo, importante até notar isso, né? O nome do Senhor Jesus é apresentado. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, aqui, a igreja de Deus que está em Corinto, só para adiantar um pouco, né? O nome de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 2. Graça e paz da parte de nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, no versículo 3. Sempre dou graça ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Jesus Cristo, no 4. Porque em tudo fostes enriquecido nele, que é Jesus Cristo, em toda a palavra e todo conhecimento, como foi mesmo um testemunho de Cristo, no versículo 6, de maneira que nenhum dom vos falta esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, no 7, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, no 8, fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Então, lá em Mateus 18:20 diz assim, aonde estiverem reunidos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos ao meu nome, aí eu estou no meio. Filipenses capítulo 2 fala do Senhor Jesus também, do sentimento, né?
desde o versículo 5, mas a gente adianta aqui. E sorte que haja em vós, meu sentimento que houve também em Cristo. Aí vem falando aqui, e o versículo 9 diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então hoje aqui na terra, nesse mundo, só existe um lugar de reunião, assim como foi lá em Israel, onde o Senhor, Jeová, colocou o nome dele lá, na Antiga Escritura, e hoje, nessa nova dispensação da graça, o Senhor também coloca o seu nome nesse mesmo lugar de reunião. Por isso que é importante a gente falar com o nosso Senhor dizendo, perguntando, né? Senhor, onde tu estás? Para que eu esteja também. Perguntando a Ele, onde queres que a preparemos? Onde quer, Senhor, que eu tome a ceia? Porque a ceia do Senhor existe também. A gente não vai dizer que as denominações não estão tomando a ceia do Senhor, porque ali quando o Senhor disse, fazer isto em memória de mim, eles podem estar fazendo isso, sim, em memória do Senhor. Mas vem a questão, o lugar ou terreno correto também para se fazer aquilo. Porque quando se falou com a mulher samaritana, fala de duas coisas, em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Quem são os verdadeiros adoradores? Todo aquele que crê. Todo aquele que crê no Senhor Jesus. Mas importa que adore em espírito e em verdade. Os irmãos até ensinam a gente que Israel ele adorava em verdade. Porque era um lugar estabelecido por Deus. Mas não era em espírito, porque a adoração deles era na carne. Era através dos sentidos, como Wesley falou. Era com incensos, tinha várias coisas, né? Como os irmãos já sabem. Mas hoje a igreja, ela tem esse privilégio de adorar em verdade, que é onde o Senhor colocou o seu nome, onde 2 ou 3 forem reunidos ao seu nome, e em espírito. Porque o espírito veio habitar na terra, e habitar no crente e entre os crentes. Então, esse lugar de reunião realmente existe, e importa que cada um de nós fale diretamente com o Senhor, perguntando onde é que o Senhor está e onde quer que Ele quer que a gente prepare essa ceia e tome dessa ceia, né? Com certeza o Senhor não vai direcionar a nenhum outro lugar que Ele não instituiu. As irmãs já colocaram aqui, né, que está bem explicado, tudo direitinho. Eu acho que a irmã tinha feito alguma pergunta, né? Acho que foi sobre a ceia. Se a gente faz a ceia, se os irmãos reunidos ao nome do Senhor, eles tomam a ceia uma vez no domingo. Alguém tem ainda escrito aí? Pode falar essa pergunta? Irmãos, eu gostaria de saber se todas as vezes que vocês se reúnem, vocês fazem a ceia ou só comemoram uma vez por ano ou mês? Uma vez por ano ou mês. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui na palavra, né? Esqueci o capítulo que está em Atos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que os discípulos tinham o intuito de partir o pão. Atos 20, versículo 7.
E diz assim, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, e aí vem contando aqui toda a situação que aconteceu ali. Mas como a irmã perguntou, né? E no primeiro dia da semana, a referência que se tem da Bíblia é que todo primeiro dia da semana os discípulos estavam reunidos. Então a semana começa com esse primeiro dia que é o domingo, que a gente conhece como primeiro dia. Então, e no primeiro dia da semana, ajudando seus discípulos para partir o pão. Então a referência que a gente tem na palavra de Deus é que os discípulos tinham esse costume do primeiro dia da semana. Então, toda semana tem o seu primeiro dia, né? Então, todo primeiro dia é a prática que nós encontramos na Bíblia. Porque se fosse uma vez no mês ou uma vez no ano, deveria ter alguma referência dizendo assim, e uma vez de tal mês, os discípulos se ajuntando para partir o pão, ou uma vez no ano. Mas a referência que a gente tem é essa, e aí a gente fica com o que a Bíblia está falando, né? Isso não quer dizer que foi uma regra, mas o exemplo que a gente tem é esse aí. Então, todo primeiro dia da semana, que é o domingo, ou seja, todo domingo, parte-se o pão. É lembrado, a gente comemora, né? Faz essa festa de ação de graças, em memória da pessoa do Senhor, anunciando a sua morte no momento em que nós estamos tomando a ceia. Não sei se deu para as outras irmãs, ou outros irmãos aí compreender, né? Não sei se ficou claro, algum irmão quiser complementar aí também. Existem mais referências também desse primeiro dia, né? A ressurreição do Senhor. Existe isso aí. Havendo alguma dúvida, pode continuar na conversa. Aí agradecer aí ao irmão Fernando, botou aí os textos bíblicos sobre aquele assunto de Samaria, né? Como foi que, as referências bíblicas, como foi que começou essa inimizade aí do povo judeu com os samaritanos e por quê, né? A imitação deles da religião dos judeus, né? Até aí, e Segunda Reis 17, 24 a 25, ele colocou aqui os textos, tá? Aí tá a referência aí. Obrigado, Fernando. Nada, irmão. Irmão, já são 9h53. Não sei se Rita ainda está acordada. Mas aqui, eu acredito que tenha mais assuntos ainda para a gente conversar. A gente poderia, na segunda-feira, marcar mais um encontro, né? Aqui com os irmãos e continuar conversando sobre a questão do um só corpo, lugar de reunião, a respeito da ceia também. Ah, a Rita está acordada, viu? Que beleza, Rita. E a gente continuar, porque tem muitos outros detalhes, outras coisas também que, para quem está chegando, é importante saber. E também quem já está, né? Há um certo tempo que às vezes não percebe, mas tem coisas que são importantes a gente entender melhor. Sempre voltando a conversar. Tanto quem está falando aqui precisa aprender mais, como todos nós precisamos, né?
diante do Senhor. Então, na segunda-feira, a gente poderia estar voltando a esses assuntos aí. Ok?